da vida e pedras vivas para edificação. E essa série tem o título Chegou a Hora de Deus Governar a Terra. Inclusive está com exclamação, ou seja, é uma afirmação. Chegou a hora de o Senhor governar. E a semana tem sob título Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Essa a mensagem, a referência dela é a mensagem 1, que fala sobre as cartas de João. Né? E depois, em seguida, serão as cartas de Pedro. Muito bem. A semana passada, a gente teve, os seus irmãos lembram, eu tenho certeza que o Bento vai lembrar, porque ele compartilhou, o Lucas apresentou um histórico. Se vocês lembram, ele começou falando desde Adão, depois ele falou de Noé, falou de Moisés, até chegar a Abraão. Aliás, antes ele falou de Nimrod, depois ele falou de Abraão, aonde ele deu a ilustração das estrelas, a importância das estrelas estarem na terra para guardar essa terra até que o Senhor domine por completo. Foi muito bom, irmãos. Se vocês puderem ouvir novamente, já está no YouTube, a mensagem curta, e vocês podem ouvir novamente. Por que eu chamo isso a atenção? Porque a história para nós, ela é muito importante. Nós devemos atentar com a história do povo de Israel, a história da igreja e até os dias atuais. Todos os erros, todos os fracassos, todos os sucessos são exemplos para nós possamos praticar de hoje em diante. Então é uma experiência muito interessante, muito grande. E por que também a história é boa? Para a gente valorizar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Quando o Senhor pegou Noé, por exemplo, eu não vou repetir o que ele falou. Quando ele pegou Noé, por exemplo, o que ele fazia era uma pregação do Evangelho. Mas de forma de construir a arca e de chamar a todos para entrar na arca. Hoje, nós estamos construindo uma arca, certo? Nós temos vamos dizer que já temos a nossa arca pronta, que é a vida da igreja. Então, devemos chamar as pessoas para entrar na vida da igreja, para se proteger do dilúvio que virá. Não virá fisicamente, mas nós sabemos que o fim está próximo. E também, a importância de ouvir a história, por exemplo, quando fala de Abraão, Abraão foi um homem de fé. É um grande exemplo para nós. Nós hoje precisamos usar nossa fé, assim como ele usou. E hoje, como estrelas que estamos na terra hoje, né, não por nossa luz própria, mas nós brilhamos aquilo que o Senhor brilha em nós, nós demonstramos aquilo que é a vida do Senhor. Bom, esse é a vontade de Deus. Deus e o homem viverem em harmonia e, se possível, Deus governando todas as coisas. Ainda não é possível, porque, infelizmente, a história nos mostra que o homem caiu e por uma desobediência, um lapso só, apenas um ato, entrou o pecado no mundo e o pecado a morte. Por que eu falei pausado e falei dessa forma? Porque foi a desobediência, foi o confrontar a vontade de Deus que fez com que o homem caísse. A ordem estava dada. Aí o que veio? A serpente, blu, 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 blu no ouvido lá e dúvida no coração e alguém afrontou a Deus desobedecendo a sua vontade. Não era assim. Vale a pena a gente ler. Bom, vamos ler Isaías. Isaías 45, 18. Se puderem ler junto comigo, eu vou antecipar aqui. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Por que estou pegando esse versículo de Isaías? Porque o versículo principal dessa semana é 1 João 1:1. Podemos ler também? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, os nossos olhos, os que contemplamos, e as nossas mãos apalparam,
com respeito ao verbo da vida. Essa é a introdução de João, né? E por que eu associei junto com Isaías 45:18? Porque aqui fala do verbo da vida. Assim como Isaías 45:18 fala que o Senhor criou os céus e a terra, Ele a criou através da sua palavra. E 1 de João destaca que homens antes de João também usaram essa palavra para fazer a vontade de Deus. Vamos citar aqui alguns? Eu já tinha citado, né? Noé, Moisés, Abraão, né? Os juízes, os profetas, até chegar Jesus Cristo, e depois entrar lá em Atos 2:42, quando o Espírito, 2:42 não, Atos 2, quando o Espírito desceu sobre todos, todos começaram a falar em outras línguas, e Pedro levantou a mão e começou a pregar o Evangelho. A partir dali vieram outros tantos. Depois de Pedro veio Paulo, depois Paulo morreu, anos depois veio João, e João teve que corrigir todas as coisas. Eu vou falar mais sobre isso. Mas eu quero destacar aqui é que a palavra criou todas as coisas. Por isso, insistentemente, a gente fala que a palavra é muito importante, né? Mas a palavra depois, podemos até falar de uma vez, o que é a palavra? A palavra é comunhão com Deus. Como é que eu pratico a palavra? Começa pela comunhão com Deus. É um bom começo. Ali você já tem um firme fundamento para você praticar a palavra. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco, a gente compartilha um pouco mais. Por que o João fala que os que viram com os próprios olhos? Por que o João fala que aqueles que contemplaram e que mãos apalparam? É meio que ele conta aqui uma história do tipo, olha, os discípulos que estiveram com Jesus apalparam o verbo. Aqueles judeus que não creram no Senhor, ouviram com os olhos. E depois, o que mais que ele fala? E com respeito ao verbo da vida. Esse é o Senhor Jesus, que alguém viu, que alguém apalpou e que tem toda a sua relevância. Os discípulos viviam junto com o Senhor, mas depois veio Pedro, que abriu os caminhos. Naquela época era só os judeus que tinham a incumbência de receber a palavra, mas depois Pedro abriu o caminho para os gentios. Aí Paulo veio e falou da economia de Deus. Está dando para os irmãos entender a lógica, a sequência? Paulo veio e falou da economia de Deus. Aí ele morreu no 67 depois de Cristo, né? Que a história fala. Depois dali veio a história da igreja, que nós já ouvimos. A fase de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, e ficou aquele tempão vazio. E João veio depois. Para que João veio depois? Ele veio para a responsabilidade de concluir todo o falar de Deus. Ele não precisava mais falar da economia de Deus, porque ela já tinha sido falada. Mas João teve a importância de concluir. O que João fez? Ele escreveu as cartas, ele escreveu o Evangelho, e ele escreveu o Apocalipse. Se vocês lembram do Evangelho, o Evangelho de João é onde fala da vida. A vida infundada, a vida criada, a vida infundida. O Espírito dentro do homem, né? O amor do Pai para com os seus, que não o abandonaria jamais. A carta de João é maravilhosa, que nós vamos ver ainda mais para frente, outros pontos. Ela fala de concluir, porque a conclusão de todas as coisas é o amor fraternal. Certo? E o amor fraternal, ele é um amalgamento de todos nós. O irmão, ele chegou a falar da cola tenaz, né? Da química da cola, que funde duas pessoas diferentes. Eu e o Robério, por exemplo, nós somos diferentes. Mas vai chegar um momento que nós dois vamos se unir em amor fraternal, até que nós tenhamos unanimidade. Vocês sabem o que é isso? Isso é avançado demais. Eu e ele ter a mesma alma, a mesma mente, pensar em Cristo, pensar nas coisas lá do alto. O Espírito fala assim, vai, os dois estão partindo. Isso é o que o Senhor precisa. Isso é o João, todo isso aí é o encargo de João para mostrar para nós que o Senhor é capaz de fazer todas essas coisas, né? E João também era chamado de remendador de rede,
Porque todas as verdades da Bíblia se perderam em algum momento por filosofia, por escolha de homem, por doutrina, por sei lá o quê. Aí ele veio para remendar, para que não tenha mais vazamento daquilo que é rico, que é o falar de Deus e o seu plano eterno. Muito bem. Mas tudo isso parece assim ainda distante, né? Futuro. Mas eu não me arrisco a dizer em que momento nós estamos, né? Estamos na era da graça, na experiência do reino de Deus aqui na terra, e estamos em processo de transformação e esperando a volta do Senhor. E tudo isso está na nossa mão. Ter a vida com o Senhor, desfrutar o Senhor, poder experimentar o seu governo e poder experimentar o Espírito 7 vezes intensificado. Da outra vez nós falamos o quê mesmo? 7 vezes multiplicado. É isso mesmo, né? 7 vezes intensificado. Por que disso? Nós podemos experimentar hoje esse Espírito mais experiente. Eu vou dizer que lá no início da criação, o Espírito era como se fosse um estagiário, recém-formado. Estava lá junto com Deus, participando da criação. Mas ele tinha uma responsabilidade. Pairava sobre as águas e todas as coisas aconteciam através da palavra. Aí o Espírito foi experimentando um monte de experiências. Ele entrava na voz dos profetas do Antigo Testamento, ele fazia coisas acontecerem, depois ele falou através de Moisés, depois ele veio através de Neemias para a restauração dos muros, ele veio ainda com Moisés, depois ele veio junto com o Senhor Jesus, experimentou ser o Espírito de Jesus Cristo, até se tornar o Espírito. Por isso que ele é extremamente intensificado, por isso que ele é completo e perfeito. E o homem, né, nós homem, feitos menores do que os anjos, fomos os escolhidos de Deus para participar da conclusão da vontade de Deus. Tudo isso que eu estou falando, até agora que eu estou falando, era como se estivesse ali em Gênesis 1, antes da queda. Deus vivendo com o homem, junto com o Espírito e o Filho, as palavras acontecendo e todas as coisas realizando. Mas aí veio a queda, não vou falar sobre a queda, porque nós todos conhecemos. Eu só quero falar de novo da desobediência, que por esse afronta que aconteceu a Deus, entrou o pecado e, consequentemente, o pecado, a morte. A partir dali, está havendo um governo do mundo. A morte e o pecado governam. O mundo é um sistema de governo. E todos os dois são fracassados. Eles só não sabem. Eles continuam insistindo, mas é um governo fracassado. Por que o governo do mundo é também fracassado? Por exemplo, quem gosta de história, a história história mundial, é inevitável que você tenha que passar pelas guerras mundiais, pelas conquistas, né, de terras e pelo desbravamento de descobertas, né, vamos falar melhor assim. Essa história, ela contada, parece que deu tudo certo, né? Mas a história contada é conveniência de quem escreveu. A gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu, mas eu acredito que a maioria foi fracasso do que sucesso. Porque o homem sempre insistiu em fazer o bem. Mesmo aqueles que tinham má intenção, eles não eram má de natureza. A corrupção foi evoluindo, né? Como aquela serpente que virou um dragão lá em Apocalipse. A corrupção evolui. No passado não era maldade de fato como hoje é. Até mesmo aqueles que tinham maldade queriam fazer o bem e queriam fazer a vontade de Deus, mas sempre fracassaram. E eles não têm como fazer a vontade de Deus, porque ao escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que prevalece? A árvore do conhecimento do bem e do mal, qual dos dois que é mais forte?
Aqui eu preciso explicar, né? Associado ao pecado e à morte. Qual dos dois é mais forte? Quem vence mais, o mal ou o bem? É lógico que o mal. Então, mesmo que você queira fazer o bem, você vai ter que lutar também para não fazer o mal. Então, é uma luta constante. O que eu quero dizer? Não funciona essa estratégia de viver pela a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o Senhor fez com sua soberania? Ele nos resgatou, né? Nos tirou da condição de condenado, nos justificou, nos redimiu, nos perdoou os pecados, nos deu o seu Espírito eterno e irá nos glorificar. Amém? Então, o homem foi melhorado da condição natural para uma condição apta a servir a Deus. E aqueles que ainda não tinham, né, a salvação, volto de novo a falar de Moisés, que é o exemplo dele. Ele vivia para servir a Deus conforme as leis que o próprio Senhor deu a ele. As leis traziam um equilíbrio entre o bem e o mal, e o homem deveria agradar a Deus praticando a lei. E Moisés escreveu os 10 mandamentos, explicou tudo, levou o povo pela travessia do deserto, mas tudo isso foi instruído por Deus. Qual foi a instrução que Deus deu para ele? Primeiro, para cumprir a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. A partir dali é um desdobramento do resto. Mas a instrução de Deus veio através de palavra. E quando o Senhor Deus naquela época queria falar, ele falava de face a face com Moisés, certo? Até um ponto de Moisés falar assim, não, mas eu não sou capaz. Né? Ele não era capaz, se sentia todo não habilitado, mas Deus precisava falar. E Deus insistia no falar. E nós temos muitos exemplos de que o Senhor falava de todas as maneiras. Mas naquela época já existia uma rebelião. Vocês lembram da Miriam e Arão? Que já questionavam a autoridade de Deus dada a Moisés. Então, vamos fazer um pouco de história. Na época de Moisés já existia uma resistência ao falar de Deus. Outro episódio que eu citei aqui, Neemias, por exemplo, que foi levantado para a restauração dos muros. Ele encontrou uma enorme resistência para fazer a vontade de Deus, que era restaurar a sua cidade de Jerusalém. Outro que podemos citar que teve forte oposição é o próprio Senhor Jesus, que veio explicitamente para os judeus e os judeus não o receberam. É aquela pessoa que foi enviada exclusiva para o povo de Israel e o povo não recebeu. Então é outra resistência à palavra. Depois também teve Pedro. Podemos citar Pedro também, que Pedro, ele tinha poder, ele queria falar pelo Senhor, mas o passado dele impedia ele de falar pelo Senhor. A tradição da lei, os costumes, né? Aí ele vivia naquele embate, viver pela vida do Senhor ou viver para guardar a lei. Depois veio Paulo, e Paulo foi perseguido do início ao fim. Aliás, antes de ser Paulo, já foi perseguido, né? E morreu por ser perseguido. E João, que é o último, né? Falando toda essa sequência, agora está falando conosco. Podemos dizer que hoje o falar atual é o falar, entre aspas, de João. Porque nós estamos no contexto de tudo que ele falou. Estamos no contexto de experimentar a vida, de remendar a rede, de amadurecer e trazer o Senhor de volta, que é o reinar com o Senhor. Não? Bom, e inclusive isso é a conclusão. Pelo falar, nós temos a vida, nós temos comunhão e nós temos edificação. E também experimentamos Cristo como nosso cabeça. Muito interessante que pelo falar é que nós temos vida. Eu acho que a gente não consegue vida sem o falar de Deus. Por que eu falo que eu acho? Não vou me atrever de falar que não tem. Mas um cristão, que ele consegue viver só de oração? Acho que não.
assim, é um alimento que não vai dar substância. Ah, mas eu estou em comunhão com Deus. Sim, mas quando Deus fala, Ele precisa falar pela palavra. Então é uma comunhão unilateral. Aí não completa. Então, pelo falar, nós temos a vida. Mas essa vida armazenada em mim é ainda não tão eficiente. Só eu estou sendo transformado. Essa vida precisa ter comunhão. Então, por isso que nós nos reunimos e por isso que essa vida se multiplica entre nós. A multiplicação dessa vida causa em nós a edificação. E a edificação traz crescimento, e o crescimento completa o corpo de Cristo, e a cabeça que já é pronta, vem e governa esse corpo. Cristo, o nosso cabeça, ele pode governar-nos quando nós estamos completamente edificados. Nos fins dos tempos, o que vai acontecer? Não tão longe do que nós estamos hoje, né? Lobos vorazes, a Bíblia fala que existem lobos vorazes. Vai acontecer também apostasia, a morte e o pecado vai ser mais intensa, confusões mentais, onde o virtual vai dominar, né? Já está acontecendo, né? E nós precisamos ter um forte fundamento para que não seguir os homens. É muito bom o hino que nós cantamos, né? Que firme alicerce a fé já me deu. Tamanha excelência, palavra de Deus. Que mais se dirá do que já se falou? Aquele que Cristo... Então, irmãos, nós precisamos ter um fundamento muito claro das coisas, para a gente não ser confundidos, né? Não estar confusos nos próximos dias. Por que é importante? Efésios 5:26. Vamos ler? 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Imagina essa condição da igreja gloriosa, santa, purificada, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Esse é o objetivo de Deus. Para isso aqui, nós precisamos ainda tratar da nossa velhice, né? Rugas aqui, eu vou parafrasear, é a nossa velhice. Purificada por meio de água da palavra. Nós temos o sangue para nos perdoar os pecados? Sim, isso é muito bom. A gente tem que confessar nossos pecados sempre. Nós temos a água que nos purifica também? Também temos a água que nos purifica. Acontece da gente de vez em quando ficar morto espiritualmente? Sim, aí essa água também nos dá vida. Acontece de a gente se sujar? Sim, então nós precisamos ser lavados. Enfim, eu quero mais fechar esse versículo é com a santificação. Outro dia não, já faz tempo, um irmão falou que nós deveríamos ser mais espirituais. Nós deveríamos aumentar a nossa espiritualidade. O que significa isso? No meu entendimento, o que ele quis dizer é que nós devemos ter mais santidade de Deus. Quanto mais eu vou até o Senhor, mais o Senhor consegue me santificar. Ao ser santo, eu estou mostrando que a morte não dominou sobre mim, que eu não tenho sujeira, que a minha vida está sendo transformada, até ser sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Por que isso é importante? Porque nós precisamos chegar nesse nível, porque é a vontade de Deus. Não é um negócio que é para meu benefício, é um negócio que é para benefício do Senhor. Certo? Outro detalhe que a gente deve atentar é 2 João, que não tem capítulo, versículos 5 e 6. Vou adiantar para os irmãos. Andar em amor. O amor é aglutinador.
nos unirá em unanimidade. Para quê? Para resistirmos firmes. Né? O que fala o versículo? E agora, Senhora, peço-te. É isso mesmo? E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que já tivemos desde o princípio, e que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis em amor. É um versículo insistente, né? Andar em amor. Ah, mas isso não é novo, você já ouviu. Ele no direito aqui, ele te quebra qualquer defesa que você queira fazer. Ah, eu tenho que andar em amor? Então me fala sobre isso. Não, mas você já ouviu. Desde o princípio você já ouviu que devemos amar uns aos outros. Não é um mandamento novo. Aliás, você não é só para você ouvir, você tem que andar segundo esses mandamentos. E esses mandamentos você já ouviu há quantos anos? 30 anos de vida de igreja, 10 anos de vida de igreja, uma semana. Nós já estamos ouvindo isso desde o princípio. Então, nós devemos seguir em andar em amor. Vou voltar de novo na palavra aglutinador. Numa guerra, o que vale mais, um soldado ou um batalhão? É lógico que um batalhão, né? Não importa a quantidade que é, qualquer quantidade mais do que um é mais forte, né? Então, o amor aqui, podemos dizer que ao aglutinar eu e você, ao juntar eu e você, ao viver o amor fraternal e o Senhor nos fazer mais um, nós somos mais fortes para resistir às próximas tempestades, né? O amor nos ajudará a resistir firmes até a volta do Senhor. Então, estamos dispostos? Dá para encarar? Dá? Temos armas a nosso favor? Né? Essa é ou não é a nossa chance? Se tivéssemos nascido na época do primeiro século depois de Cristo, uma baita confusão. Eu nem sei como que estaria o Brasil, porque o Brasil não entra na história desse tipo da intensidade da religião, né? Dos desvios. Mas, se tivéssemos lá no passado, a gente não teria a chance que nós temos hoje. Hoje nós podemos usar todas as ferramentas que o Senhor já nos deu. Uma delas que fala no elemento diário, e quando o irmão falou, ele foi muito incisivo nessa parte. Ele falou que nós deveríamos participar de todas as reuniões, seguir a palavra de perto, participar fisicamente, né? Ah, tem uma conferência com o irmão Pedro aqui em Campinas. Opa, fechou o salão aqui, todo mundo vai para lá. Não é possível que a gente essa não consigamos fazer. Ah, tem uma conferência em São Paulo. Opa, vamos para lá. Oh, estou juntando um dinheirinho, sobrou um dinheirinho aqui, eu vou para o Nordeste. Aonde seja. 2 semanas atrás, os irmãos estavam semana passada, né? Não, a África, 2 semanas atrás. Hoje ele está no Rio de Janeiro. E próximo final de semana é Belo Horizonte. Então, quando ele falava aqui de seguir o Senhor de perto, de fato, se você tem condições de ir a uma conferência, a intensidade do falar de Deus em uma conferência é muito maior. Pelo tempo dedicado e pela fluidez da palavra. Não estou destacando quem é que fala porque é homem como todos nós, mas pela fluidez da palavra, o Espírito flui ali como que estivesse retificando ou retrofitando todos os que estão naquele momento. É muito importante seguir o Senhor de perto. E também uma importância de seguir a palavra. Tá bom, eu não consigo ir. Eu não tenho dinheiro para ir no Nordeste ou para ir em qualquer outro lugar. Você tem um celular que conecta no YouTube. Não tem? As mensagens estão ali. Você tem isso daqui, que é distribuído, que são as notas da mensagem, a transcrição. Meu Deus do céu, isso aqui é muito bom, irmãos. Isso aqui é muito bom.
Pensa numa comida gostosa que você gosta. Isso aqui é muito bom, igual. Para você entender como que isso aqui é bom. Então, isso aqui é acessível. Tudo isso são coisas que nós temos, além daquelas que nós temos a imersão diária, né, que nós podemos, são pequenos trechos, que você vai no banheiro, você arranca o pedaço de papel e consegue ler. Você está fazendo alguma coisa sem ter que desviar os olhos ao pensamento, você consegue ler um pedaço. Tudo isso favorece para você ficar constantemente em comunhão com o Senhor. Vamos ver 1 Coríntios 10, 7. Também vou ler para vocês por causa do tempo. O contexto é o povo de Israel. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse contexto aqui, depois os irmãos podem ler tudo, fala da negligência do povo de Israel para com o falar de Deus. Se você ler os versículos e pensar nesse momento, a idolatria aqui significa que eles não reconheceram o Senhor como seu Deus. Alguns deles, o povo se assentou para comer e beber, ou seja, fez uma coisa rotineira e desprezou o falar do Senhor. Depois eles levantaram, como se fosse, né, tá bom, o Senhor falou, beleza, vamos ali comer um pão que eu estou com fome. Comeu, bebeu, levantou, como se nada tivesse acontecido. Assim aconteceu também depois que o próprio Senhor Jesus veio à terra. Ele falava e eles não queriam entender. Não podemos cometer esse erro, irmãos, de incredulidade, de idolatria e de menosprezar o falar do Senhor. É Isaías o falar reverente, acha para mim 66? Pet, se você lembrar. Isaías 66, que fala do falar reverente. Vou ler ele, Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas. Não é esse não. É esse? É na King James. Então vamos mudar aqui para King James. Ixi, a minha é inglês, espera aí. Achei. Ora, não foram as minhas palavras, Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé. O Senhor, darei pois a minha atenção e estima a este, ao humilde arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Ó Senhor Jesus. É maravilhoso, completamente o contrário do que o povo de Israel fez. Bom, eu já falei das ferramentas, das reuniões, das conferências, das notas, dos vídeos, da imersão, do ruminar, e esqueci de falar do cantar hinos. Efésios 5 fala que nós enchemos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Não é isso? É muito claro isso aí, irmãos. Você quer encher do Espírito? Fala entre vocês sobre salmos, hinos, cânticos espirituais. Você quer encher do Espírito? Fala. Você quer encher do Espírito? Fala. É muito bom quando o irmão na reunião levanta e pega um versículo e lê. Você não precisa, nem sempre você precisa ter um testemunho para dar. Eu tenho muita vergonha, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Irmãos, pega um versículo qualquer, levanta, fala. Nós temos tantos salmos, tantos versículos. Fala, compartilha o hino. Quando o irmão se esforça, irmãos, vamos falar um para os outros, vamos ler a estrofe 1. Não é à toa. Ali são palavras imperativas, que se você lê com o Espírito, você está puxando aquilo que vem de Deus. Deus está lá querendo jogar para você, Ele está prontinho para jogar. Aí você fala, Ele, zup, e não erra um alvo, Ele acerta todas o alvo. Ó Senhor Jesus, também falei sobre pagar preço, e quando eu falo pagar,
Bom, a palavra português pagar significa o quê? Dinheiro, certo? Pagar, zerar uma dívida, né? Quando eu falo aqui também pagar, um dos itens que, eu quero falar isso com toda a propriedade, irmãos, um dos itens que leva você para o Espírito é você ofertar. Você oferta, você dizima, você faz oferta voluntária, isso aqui é de fato, eu falo com muita propriedade. Pagar um preço ofertando, você está exercitando o seu espírito. Isso não é campanha para arrecadar. A gente quase não falamos aqui, né? Sobre ofertas, dízimos. É um erro nosso. A gente deveria falar mais vezes, porque essa é uma graça. Ofertar é uma graça que Deus nos deu. É uma oportunidade que o Senhor nos deu. E o ato de ofertar, ele inicia como um dom, pequenininho, até virar ministério. E se vocês lembram, o tripé da sustentação de todo o plano de Deus está nessas três coisas: palavra, serviço e ofertas de riquezas materiais. Isso aqui é uma verdade da Bíblia. Ninguém pode tirar isso da nossa cabeça. Assim como a igreja é para Cristo e Cristo é para a igreja, essa é uma verdade. É o tripé que sustenta a economia de Deus. Sem isso daqui, Deus não vai concluir o seu plano. Então, nós devemos servir ao Senhor também com nossas ofertas. Não só dinheiro, quando a gente fala de ofertas, também tempo e dedicação. E todos aqueles que se dedicam a isso, o Senhor cuidará de todas as coisas. Essa é uma promessa do Senhor, que nós podemos desafiar o Senhor e ter mais experiência disso. Para terminar, irmãos, eu queria fazer uma pergunta, mas por que tanto esforço? Por que tanto esforço? Por que tanto preço pago? Por que nós não dedicamos muito? Amanhã é meio uma sequência do que está falando hoje. É bem alinhado. E por que tanto esforço? Por que nós somos diferentes dos outros? Olha o que nós estamos fazendo agora. Às 9 horas da noite, no sábado, tanta gente que a gente conhece está se divertindo em alguma festa, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, e nós estamos aqui. E amanhã nós estamos de volta à noite, né? A reunião à noite. Mas por que tanto esforço? Por causa do reino glorioso, né? Ó Senhor Jesus. Esse reino é alcançável. Porque nós somos justificados, nós somos perdoados, fomos redimidos, ganhamos a sua vida. Agora Cristo pode habitar em nós. Ele não é mais só o Cristo enviado no exterior. E Ele pode nos encher e encabeçar e dominar todas as coisas. E ao final, Ele pode ainda nos encher do amor de Deus. Se você pergunta hoje uma criança que passou pela salinha, o que é o amor? É provável que ela vai te responder: o amor é Deus. É lindo uma definição dessa. E de fato o amor é Deus. Eu posso não ter amizade, viver dia a dia com o Ignaldo. Ele mora lá, eu moro cá, e a gente está na correria, na luta de cada dia, mas existe um amor entre nós. Eu ainda não vi, mas existe, irmão. Uma hora vai ficar visível a mim, você e os outros. Essa é a presença de Deus. Tá certo? Eu acho que eu terminei. Bom, enfim, Jesus é o Senhor.